Esse é o programa da Unicesumar de Educação à Distância em Teologia e nós estamos trabalhando aqui o módulo baseado em modelos de plantação de igrejas. E agora nós vamos estudar acerca do desafio de plantar igrejas. Dentro do desafio de plantar igrejas, o objetivo ou os objetivos dessa aula, segundo o nosso livro-texto, são os seguintes. Primeiro, considerar quem foi chamado para realizar a tarefa de plantar igrejas. Segundo, analisar o perfil de homens e mulheres que plantam igrejas. Terceiro, avaliar as condições de plantadores de igrejas que desenvolvem suas vocações. E, por fim, reconhecer a importância do papel da igreja no plantio de novas igrejas. Diante desses objetivos, o nosso plano de estudo vai ser o seguinte. Primeiro, nós vamos trabalhar quem foi chamado para essa missão. Depois, nós vamos trabalhar o perfil do plantador ou plantadora de igrejas. Em terceiro lugar, vamos conversar um pouco sobre plantadores bivocacionais, alguns cuidados que devem ser tomados. Por fim, a igreja e sua missão no plantio de novas igrejas. Como você pode perceber no nosso slide, ele está num tom um pouquinho mais claro, porque bem possivelmente nessa aula nós não vamos conseguir chegar nesse tópico e nós vamos nos concentrar nos três primeiros tópicos. Então, vamos lá. Quem foi chamado para essa missão? Uma pergunta que se faz hoje na igreja é se nós estamos vivendo uma crise de vocacionados ou uma missão em crise. Não são poucos aqueles que iniciam um ministério pastoral missionário e antes de completarem 3 anos no ministério pastoral ou missionário, desistem da caminhada, abrem mão do ministério. Seria isso somente um problema interior, um problema do vocacionado, ou estaria isso relacionado também à complexidade do mundo no qual nós precisamos exercer a nossa vocação? Quando nós pensamos no mundo em que nós devemos exercer a nossa vocação, nós precisamos entender uma grande mudança que se deu ao longo do século XX e principalmente nas últimas décadas. Todo o século XX foi desenvolvido sobre as bases do que nós chamamos de modernidade. A modernidade é um momento dentro da história da civilização ocidental, um momento caracterizado pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, na qual, primeiro, seres humanos passam a confiar absolutamente na razão. A razão passa a ser o centro de todas as coisas. Todos os problemas precisam ser avaliados a partir da razão. A razão vai nos conduzir à verdade. Por sinal, uma segunda característica marcante da modernidade é a crença na verdade absoluta. Se algo é certo, o oposto disso é errado. Não existem duas verdades. Ao afirmarmos que algo é verdade, nós estamos dizendo que tudo aquilo que parece com esse algo que nós afirmamos ser verdade, não é a verdade e, consequentemente, é falso. E, além disso, a modernidade é um mundo que confia plenamente na razão, crê na verdade absoluta e, consequentemente, é refém do método científico. Nós chegamos à verdade através da ciência. O que não pode ser comprovado em laboratório não pode ser afirmado verdadeiro. E na modernidade as instituições são fortes.
A escola, a universidade é forte, a família ainda é uma instituição forte, o Estado é forte, os partidos políticos de esquerda e de direita são muito claros, são muito nítidos e são, consequentemente, fortes nas suas ideologias e nas suas defesas. No entanto, em algum momento ao longo do século XX, devido às duas guerras mundiais, devido a inúmeras decepções, devido ao fato de que a modernidade nos prometeu que se nós tivéssemos ordem, o progresso seria inevitável e nós seríamos capazes de construir, a partir da razão, uma sociedade justa, igualitária e feliz, e nós não chegamos nisso. Nunca no mundo nós tivemos tantas imagens de violências, violência urbana, guerrilhas, atos terroristas. Nunca na humanidade nós tivemos tanto contato com misérias, com tragédias naturais derivadas por um desequilíbrio ecológico, pelo fato dos seres humanos não estarem fazendo o uso da natureza de maneira contida. Essa grande decepção para com o projeto moderno, faz com que em algum momento do século XX passe a emergir uma forma diferente de pensamento, a qual muitos chamam de pós-modernidade, outros de radicalização da modernidade, outros de modernidade líquida, seja qual for o conceito, um novo paradigma de pensamento emerge. No que nós chamamos aqui de pós-modernidade, existe um profundo ceticismo para com a razão humana. Não se acredita mais de que a razão vai nos conduzir à verdade. Por sinal, não se acredita mais em verdade absoluta. A verdade é relativa. Cada um tem uma perspectiva, consequentemente, cada um tem uma verdade, e com isso nós vivemos num mundo pluralista, onde existem diversas verdades e cada um tem a sua e deve respeitar o outro que pensa de maneira diferente. A melhor maneira de ilustrar isso é pensarmos numa praça de alimentação no shopping center. Um grupo de amigos, talvez 10, 12 amigos, chegam para almoçar. E eles escolhem uma mesa no meio da praça de alimentação e eles olham ao redor e cada um vai escolher o seu prato. Um vai e escolhe massas, comida italiana. O outro vai escolhe comida chinesa. O outro vai e escolhe comida mineira. O outro vai e escolhe comida japonesa. O outro vai e escolhe comida americana, hambúrguer. Seja lá o que for, todos os 10, 12 amigos voltam, cada um com um prato diferente e se assentam em torno da mesma mesa. A pergunta é: qual é a comida certa para se comer naquele momento? Essa é uma pergunta indevida. Ninguém discute isso, porque em torno daquela mesa, cada um come o que deseja. O que é certo é o que cada um deseja comer. E o respeito pela opinião do outro é inegociável. Esse é o pluralismo que nos cerca na sociedade contemporânea. E também nós temos uma sociedade, uma cultura que olha para as instituições com descrédito. A família está em descrédito, o Estado está em descrédito, a escola está em descrédito, a igreja está em descrédito. Vamos lá. Daqui para lá. Ok? Assim, aqueles que foram chamados para servir num mundo como esse, se deparam com uma situação imensamente complexa, gerando um cansaço muito maior e gerando um senso de incompetência muito maior do que aqueles que eram chamados para servir em sociedades e culturas do passado. Mas, pensando no chamado do ministério, deixe-me colocar 3 pontos importantes. Primeiro,
O chamado ao ministério é um evento histórico. Existe um contexto histórico e cultural no qual o chamado acontece. Quando nós pegamos Isaías capítulo 6, o profeta Isaías diz que o chamado dele acontece num ano preciso após a morte do rei Urias. Todo chamado emerge num contexto histórico, numa situação cultural, aonde um país vive talvez uma crise econômica ou talvez um país viva um momento de euforia econômica, mas o chamado emerge dentro de um contexto histórico-cultural. Em segundo lugar, o chamado ao ministério é algo que vem de Deus. Consequentemente, não pode ser confundido com as nossas emoções, com as nossas motivações equivocadas, mas o chamado, ele emerge da voz de Deus. É muito difícil quando alguém, devido a motivações equivocadas, decide, por exemplo, ser um pastor ou até mesmo um plantador de igrejas. Essa pessoa vai sofrer as consequências disso. Ela vai ter dificuldade de realizar o ministério que vai ser colocado nas mãos dela. E tudo por quê? Porque ela não teve o discernimento para perceber o que é, de fato, a voz de Deus no coração dela e o que são as vozes das suas motivações equivocadas, das suas emoções confusas. Eu tenho um amigo que conta que ele adentrou no ministério e depois de alguns anos ele se deparou com uma verdade. Ele não havia sido chamado por Deus. Ele adentrou no ministério por uma única e simples razão. Ele sempre havia sido uma criança, um adolescente, que não era alvo da atenção numa casa com uma família cheia de crianças, e ele cresceu demandando a atenção. E quando ele e a sua família passaram a frequentar uma igreja evangélica, logo na sua adolescência, ele começa a perceber que não só o pastor, mas os seminaristas que frequentavam aquela igreja estavam sempre cercados de atenção das pessoas. As pessoas sempre queriam falar com o pastor, as pessoas sempre queriam falar com o seminarista, as pessoas sempre queriam ter o pastor na festa de aniversário, sempre queriam ter o seminarista para almoçar ou jantar na sua casa. O que aconteceu? Esse meu amigo decidiu ir para o seminário. E depois de alguns anos, enfrentando crises profundas, ele teve a coragem de olhar para dentro dele e reconhecer de que ele havia confundido a voz de Deus com motivações equivocadas da sua alma. O que esse amigo fez? Ele tomou a decisão de deixar o ministério pastoral, se tornou um profissional muito bem-sucedido na sua área e hoje serve como um cristão muito sério na sua comunidade local, sendo bênção a muitas pessoas. Mas é muito importante e difícil muitas vezes nós fazermos a distinção entre o que é a voz de Deus e o que são rumores da nossa própria alma com motivações equivocadas. E em terceiro lugar, o chamado emerge num contexto histórico, vem de Deus e ele tem uma finalidade, a missão. Ele tem um propósito, a transformação de homens e mulheres inseridos numa cultura. Deus nos chama num contexto histórico, nos fala claramente e nos envia para dentro de uma cultura, a fim de anunciarmos uma mensagem transformadora. Perceba a complexidade de tudo isso. Primeiro, nós como pastores, plantadores e líderes precisamos ter uma percepção clara de qual é o momento histórico em que nós vivemos. Porque muitas vezes pastores estudam profundamente contextos históricos passados de 3, 4, 5 séculos atrás
pregam sermões que foram pregados há 3, 4, 5 séculos atrás, respondem perguntas que foram feitas há 4, 5, 6 séculos atrás. No entanto, se nós fomos chamados por Deus hoje, nós precisamos ter ouvidos para perceber quais são as demandas de homens e mulheres no nosso presente, quais são as perguntas que eles estão fazendo, quais são as crises que eles estão enfrentando. Nós precisamos ter uma convicção de que nós ouvimos a voz de Deus nos chamando, porque quando as crises emergirem, quando as crises vierem sobre a vida, é essa voz de Deus dizendo, sai e vai, que há de nos sustentar. E ainda, nós precisamos crer que a mensagem que Deus nos entrega, ela é sim poderosa para transformar homens, mulheres, famílias, cidades, países e culturas. Assim, nós precisamos perceber que o chamado, ele é funcional e não geográfico. O autor da nossa apostila aponta para definir isso, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, um texto muito interessante. Por favor, me acompanhe. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós vamos ler até aí, mas o texto tem continuidade. Queria chamar a sua atenção, porque no verso 11 nós temos a expressão apóstolo, apostoléu, que significa literalmente aquele que é enviado. Os apóstolos no primeiro século são aqueles que são enviados por Jesus a outras etnias, a outras culturas. Em seguida nós encontramos os profetas. Os profetas são aqueles que olham para o momento histórico, percebem com muita clareza o que está acontecendo e trazem a palavra, a voz de Deus para o seu momento histórico com muita exatidão. O terceiro termo que aparece é o evangelista. O evangelista é aquele que tem uma tremenda habilidade para transformar toda e qualquer conversa num diálogo sobre Jesus. Filipe, em Atos capítulo 8, é um exemplo de evangelista que consegue transformar uma pergunta sobre o livro do profeta Isaías na apresentação de Jesus como Salvador e levar uma pessoa a crer e a ser batizada. Mas depois nós encontramos dois termos em Efésios 11. Alguns estudiosos consideram dois termos. Outros estudiosos consideram um só termo, pastor-mestre. O fato é que pastores-mestres são aqueles que ensinam de maneira didática. Eles, diferentemente dos profetas que confrontam o pecado, pastores-mestres ensinam para evitar o pecado, para evitar o erro. Observe comigo que o apóstolo, o profeta, o evangelista e o pastor-mestre, apesar de funcionarem de forma diferente, todos eles têm o mesmo propósito ao ensinar a palavra. É o que diz o verso 12, com o fim de preparar os santos. Profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres foram dados por Jesus através do derramamento dos dons espirituais com uma finalidade. Eles devem equipar os santos. Essa é a palavra exata que aparece aí e é traduzida por preparar. A palavra equipar era grandemente usada no meio militar, e ela tinha como significado ensinar uma pessoa a fazer uso das armas de guerra. Do que vale um soldado ter armas de guerra se ele não sabe como fazer uso das mesmas?
Então, preparar, equipar, era pegar um soldado e ensiná-lo a lidar com as armas de guerra. O Espírito Santo de Deus, por ordem de Jesus, derramou sobre a igreja muitos dons, mas dentre os muitos dons, ele fez com que emergissem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres, todos eles com funções diferentes. Alguns lançam o fundamento, como os apóstolos, outros confrontam a realidade, como os profetas, outros apresentam a Jesus com uma tremenda facilidade, como os evangelistas, outros nos previnem contra o pecado, como os pastores mestres, mas todos eles com o mesmo propósito: equipar a igreja para o exercício do ministério e, consequentemente, para a consolidação da igreja de Cristo numa cultura. Ainda, vamos falar um pouco sobre o perfil do plantador ou da plantadora de igrejas. Porque se Deus capacita pessoas com diferentes dons para exercer diferentes funções, como nós vemos no livro de Efésios capítulo 4, nós precisamos também observar que um bom pastor numa igreja local não necessariamente vai ser um bom plantador. Um plantador possui capacidades e habilidades muito próprias ao trabalho que ele vai exercer. Um pastor pode ser um excelente conselheiro, pode ser um excelente mestre, um outro pastor pode ser um excelente administrador, um excelente pregador. E existem pastores, sim, e não necessariamente só pastores, mas existem cristãos que são capacitados por Deus para plantarem novas igrejas. Mas quais seriam as características de um plantador? No nosso livro-texto, o nosso professor apresenta algumas dessas características. Primeiro, o plantador é alguém chamado por Deus. Segundo, o plantador é alguém de caráter santo. Terceiro, o plantador é alguém que tem apoio do seu cônjuge. Quarto, o plantador, ele tem um conjunto próprio de habilidades. Em quinto, o plantador, ele possui inteligência emocional. Já já eu volto a esse ponto. E sexto, o plantador possui um conjunto específico de dons espirituais. E tudo isso tendo no centro o exercício das disciplinas espirituais. Deixa eu falar rapidamente sobre algumas dessas características que nos são apontadas no nosso livro-texto. Primeiro, chamado de Deus. Como nós falamos anteriormente, um plantador é alguém que precisa ter de forma muito clara e muito certa de que o seu chamado não é fruto das suas motivações equivocadas, mas sim da voz de Deus. Em segundo lugar, ele deve ter integridade, caráter santo. Um plantador precisa adquirir a confiança das pessoas a quem ele foi enviado. E ele não vai adquirir essa confiança se ele não for um homem ou uma mulher de caráter, de integridade, que tenha uma vida que inspire confiança por parte daqueles que o escutam ou que convivem com ele. Apoio do cônjuge, o terceiro item. Não existe como plantar uma igreja sem que o nosso cônjuge esteja ao nosso lado. Você pode ser um homem bem capacitado, com uma visão sensacional, mas se você não for capaz de envolver a sua esposa nessa visão, e se a sua esposa não se apaixonar pela ideia de plantar uma igreja, de duas uma, ou você não vai conseguir plantar uma igreja, ou você vai acabar com a sua família. O mesmo acontece se você é uma plantadora, mas o seu marido não é apaixonado pela ideia de se plantar uma nova igreja. A minha recomendação a você
que deseja plantar uma igreja é que você invista na vida do seu cônjuge e semeie a visão no coração do seu cônjuge. E jamais ouse aceitar o desafio antes que o seu cônjuge diga: eu estou com você, nós vamos entrar nisso porque Deus nos mandou juntos para essa tarefa. Mas veja o outro lado. Existe um conjunto de habilidades, eu chamaria de competências. Um plantador, ele precisa ter um conjunto de competências. E observe, competências não são habilidades com as quais nós nascemos. Competências podem ser desenvolvidas. E pessoas que desejam plantar uma igreja precisam estar atentos a habilidades que eles precisam desenvolver, a competências que eles precisam adquirir. Eu vou fazer outra vez aqui, tá? Ok. Pode ser? Pode. Inteligência emocional. A inteligência emocional é uma característica que emergiu nas últimas 2 décadas como muito importante na área dos empreendedores, dos homens e mulheres de negócios. Mas o que é a inteligência emocional? É a capacidade da pessoa não se deixar abater diante de dificuldades, diante de adversidades. É a capacidade da pessoa conseguir reverter situações que muitos teriam como perdida, mas essas pessoas que têm inteligência emocional conseguem reverter essas situações e mudar o contexto no qual ela se encontra. Eu me lembro que certa ocasião eu estava numa conferência de plantadores de igreja nos Estados Unidos e nós estávamos sentados em torno de uma mesa com cerca de 20 a 30 plantadores de igreja. Aí um deles apresentava o seu relatório. Aquele rapaz era um australiano que 1 ano antes havia começado a plantar uma nova igreja na cidade de Nova York. E ele apresentava o seu relatório dizendo: eu errei, eu dei passos errados, eu tomei as decisões erradas, e eu perdi 1 ano do meu projeto, e de tudo que eu trabalhei eu consegui muito pouco. Quando eu ouvi aquele rapaz falando, eu pensei comigo: coitado desse rapaz, ele não tem chance nenhuma agora de reverter essa situação. 1 ano mais tarde, eu ouvi aquele rapaz na mesma reunião, no mesmo encontro, prestando o relatório, e ele dizendo o que ele havia feito diferente, e ele tinha em 1 ano aberto não uma, mas 3 igrejas em Manhattan, Nova York. Eu fiquei impressionado com aquilo. E eu percebi claramente naquele rapaz uma força emocional que muitas vezes outras pessoas não têm, de reverter situações quase que perdidas. Isso tem a ver com a inteligência emocional. A 6ª característica, um conjunto de dons. O plantador, ele precisa possuir um conjunto de dons muito próprios de quem planta novas igrejas. E tudo isso regado, nutrido pelas disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum e assim por diante. Mas, saindo um pouco do nosso livro-texto, eu queria contar para você a maior aula da minha vida acerca de qual é o perfil de um plantador. A minha igreja local havia se organizado depois de 3 anos de projeto e nós gostaríamos de começar um novo projeto de plantação, ou seja, a nossa primeira filha. Então nós organizamos um projeto com estatísticas, com fotos muito bonito, com gráficos, mandamos imprimir colorido e aí eu viajei para me assentar com um pastor já falecido chamado David Nicholas. O pastor David Nicholas, ele plantou uma igreja na Flórida, na cidade de Boca Raton. E ele plantou essa igreja num contexto muito adverso e é um excelente exemplo de inteligência emocional. O pastor David Nicholas,
quando formado no seminário, se tornou pastor, mas infelizmente, por problemas que extrapolaram a vontade dele, o seu primeiro casamento ruiu. Ele então se casou novamente, se mudou para Boca Raton, e como nenhuma das igrejas queria um pastor divorciado há 30, 40 anos atrás, ele decidiu começar uma nova igreja. E ele começou a evangelizar pessoas, ele gostava muito de jogar golfe, e ele evangelizava homens de negócios enquanto jogava golfe com eles. E pouco a pouco essa igreja foi sendo estabelecida. Pastor David Nicholas faleceu há cerca de 4, 5 anos atrás, e quando ele faleceu, a sua igreja local em Boca Raton tinha aproximadamente 3.000 membros. E mais do que isso, a sua igreja local já foi responsável pela plantação de quase 400 novas igrejas espalhadas pelo mundo. A América do Sul, África, Ásia, Europa e Estados Unidos da América. Cerca de 400 igrejas plantadas pela igreja do pastor David Nicholas. Alguns anos atrás, uma revista evangélica dos Estados Unidos publicou o ranking das igrejas norte-americanas que mais plantavam novas igrejas. Interessante que a Spanish River Church ficou colocada, a igreja do pastor David Nicholas estava colocada em 4º lugar. Ela não era a primeira igreja. No entanto, a primeira igreja, a Redeemer Presbyterian Church, foi plantada pela Spanish River Church. E a segunda igreja na época que mais plantava igrejas, que era a Mars Hills, a igreja do pastor Mark Driscoll, também foi plantada pela Spanish River Church. Para você ter uma ideia da influência e do conhecimento que esse homem tinha quando o assunto era plantador ou plantação de igreja. Agora, você imagine eu entrando na sala dele para apresentar um projeto no Brasil de plantação de uma nova igreja. O que ele fez? Ele pegou o meu projeto e nem sequer abriu a primeira folha, ele jogou o projeto num canto da mesa dele, olhou para mim e disse: Ricardo, quem é o plantador? E depois de alguns instantes de silêncio, ele disse: porque eu só vou entrar nessa parceria com você se você tiver encontrado a pessoa certa para plantar essa igreja. Ele complementou dizendo: você pode ter $1 milhão, se você tiver a pessoa errada, você não vai conseguir plantar uma igreja. Mas se você tiver a pessoa certa, você não vai precisar nem de $1 sequer da minha parceria. Diante disso, eu perguntei para ele: pastor, como eu posso saber se essa é a pessoa certa? E aí começou a melhor aula da minha vida sobre o perfil do plantador. Ele me fez uma primeira pergunta. Ele disse: Ricardo, essa pessoa que você está convidando para plantar essa igreja é uma pessoa íntegra, ele tem a vida em dia, a família dele é estável, ele ama a esposa dele, ele administra, ele faz uma boa gestão financeira dos recursos que ele tem, porque fazer uma boa gestão financeira dos recursos não significa ganhar bem, por isso não se tem dívida, não. Significa viver a partir das condições reais que se tem. E alguém que sabe fazer uma boa gestão dos seus recursos financeiros, sabe também fazer boa gestão do tempo, sabe fazer boa gestão da vida, sabe fazer boa gestão de projetos. Por isso, certamente vai se dar bem plantando novas igrejas, se tiver algumas outras características. A segunda pergunta que o pastor David Nicholas me fez foi: Ricardo, esse indivíduo que você está convidando para ser o plantador, ele é um líder? Porque se ele for um líder, ele vai mobilizar pessoas. Se ele for um líder, ele vai levantar recursos. Mas se ele não for um líder,
Ele pode ser um homem bom e íntegro, mas ele jamais conseguirá aglutinar pessoas em torno de uma visão. Pastor David Nicholas me fez uma terceira pergunta. Ricardo, essa pessoa que você está convidando para plantar uma igreja, ele é um pregador acima da média? Porque se ele não for um pregador acima da média, as pessoas não vão querer vir para ouvi-lo. E ele complementou, nos grandes centros urbanos, pessoas são alcançadas quando amigos que mantêm relacionamentos de amizade e confiança os convidam para vir a uma comunidade local e eles escutam uma mensagem que transparece integridade e relevância com uma excelente comunicação. Logo, quando nós procuramos plantadores para os contextos urbanos, nós precisamos nos fazer essa pergunta: esse indivíduo é um pregador acima da média? E a quarta e última pergunta que o pastor David Nicholas me fez: essa pessoa é apaixonada pela evangelização? Qual foi a última pessoa que ela levou a Jesus? Qual foi a última vez que ela evangelizou uma pessoa? Como nós vimos nas aulas anteriores, muitas vezes existe uma expectativa de que uma igreja seja plantada a partir da evangelização, mas por mais contraditório que possa parecer, o próprio plantador não se engaja na tarefa de evangelizar. O pastor David Nicholas queria saber, antes de investir numa pessoa, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você levou alguém a Jesus de maneira pessoal? E a nossa conversa ali terminou com o pastor David Nicholas dizendo: Ricardo, essa pessoa que você está convidando precisa sim ser alguém íntegro, precisa ser um líder, precisa ser um bom pregador e precisa ser alguém apaixonado pelo evangelho e pela tarefa da evangelização. Essas quatro características não descrevem a totalidade do perfil de um plantador, mas essas quatro características, eu diria para você, é o mínimo irredutível de alguém que quer plantar uma nova igreja. Nos últimos 13 anos, eu tenho me dedicado, paralelamente à igreja, ao Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. O Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja tem feito basicamente quatro coisas. Primeiro, motivado igrejas e líderes a pensarem estrategicamente e intencionalmente na tarefa de plantar novas igrejas. Segundo, nós temos oferecido treinamento para aqueles que desejam plantar novas igrejas. Terceiro, nós temos avaliado essas pessoas. O CTPI possui a única avaliação feita a partir de um perfil brasileiro, da cultura brasileira para plantadores de igreja. E quarto, nós temos oferecido coaching para aqueles que desejam plantar uma nova igreja. Mas por que eu estou pontuando isso? Porque eu queria falar um pouquinho mais sobre a nossa experiência dentro do CTPI, avaliando plantadores de igreja para verificar o quanto eles possuem o perfil ou não para plantarem novas igrejas. Dentro da nossa realidade brasileira, de cada 10 plantadores que são avaliados, que são examinados, 0,7% possuem um alto potencial. Desesperador isso, não? Eu tenho pensado muito por que, no nosso contexto brasileiro, é tão difícil acharmos plantadores com alta potencialidade. A minha resposta tem sido a nossa cultura latina, a nossa cultura muito influenciada
pela família portuguesa, espanhola e italiana, faz com que homens e mulheres cresçam nessa cultura muito protegidos pelas suas próprias mães. Está terminando a voz, hein? Não, obrigado, pode deixar. Já estou terminando, faltam 10 minutinhos. Virar aqui, tá? Pode parecer estranho para você essa afirmação, mas perceba como nas famílias portuguesas, espanholas, italianas, a mãe é figura central e a mãe exerce uma influência e uma proteção por demasiada sobre os seus filhos. Logo, não é tão incomum na cultura brasileira, nós temos jovens com 30, 35, até 40 anos de idade, que ainda não saíram da casa dos seus pais. Não é raro vermos jovens que vão para as universidades, morando na casa dos seus pais, trabalham morando na casa dos seus pais. Deixa eu voltar à experiência daquele jovem plantador em Manhattan, Nova York, aquele rapaz australiano. Posteriormente àquele episódio, eu me aproximei daquele rapaz para conversar um pouco mais com ele, porque eu queria entender de onde vinha toda a potencialidade para se reverter uma situação adversa. E ele me contou a história dele dizendo assim: Ricardo, na Austrália é muito comum que quando um jovem completa 18 anos de idade, ele não vai diretamente para a universidade. Quando ele completa 18 anos de idade, primeiramente, ele vai gastar 1 ano da vida dele viajando pelo mundo. Mas percebam, esse jovem não vai viajar pelo mundo às custas do papai e da mamãe. Esse jovem vai viajar pelo mundo tendo dinheiro tão somente para viajar da Austrália até a Malásia, talvez, da Austrália até a Indonésia, não mais do que isso. Chegando no outro país, ele vai arrumar um emprego, ele vai trabalhar algumas semanas, ele vai juntar dinheiro e ele vai comprar a sua passagem para ir para um outro país, e ele vai chegar nesse país, vai trabalhar mais um pouco, vai resolver as suas questões, vai comprar uma outra passagem, vai para outro país, e assim ele vai passar 1 ano da sua vida tendo que resolver problemas. Quando esse rapaz me contou essa história, eu entendi por quê. Um plantador que no final do 1º ano do projeto admitia: eu errei, eu perdi recursos e tempo. Em 1 ano ele conseguiu reverter essa situação e solucionar esse problema. Quando nós avaliamos plantadores brasileiros, nós encontramos pelo menos 3 áreas fortes em plantadores brasileiros. Primeiro, relacionamentos. Ninguém coloca em dúvida o fato de que nós brasileiros somos muito relacionais ou relacionais acima da média. Segundo, poder de mobilização, pelo menos inicial. Nós brasileiros temos facilidade, através dos relacionamentos, juntarmos pessoas, reunirmos pessoas. E terceiro, a capacidade da improvisação. Como nós afirmamos em aulas passadas, quando nós olhamos o futebol, o esporte mais popular na nossa cultura, a gente percebe que o craque é aquele que tem a capacidade de improvisar. Nós brasileiros, diante de situações problemáticas, sempre encontramos uma alternativa. Mas um detalhe perigoso: sempre a alternativa que nos custará menos, menor esforço, mesmo que não resultar nos melhores resultados ou nas melhores alternativas posteriores. Mas, se por um lado nós temos as áreas fortes, nós temos também as áreas frágeis. Quais são as áreas frágeis dos plantadores brasileiros? Primeiro, liderança. Nós brasileiros, por sermos por demais relacionais, nós nos importamos demais com o que as pessoas pensam ao nosso respeito.
Nós estamos sempre preocupados em saber como que as pessoas nos veem, se elas vão gostar da nossa decisão, se elas vão gostar das nossas atitudes. Isso é um veneno para alguém que exerce a liderança, porque o líder é aquele que deve saber qual é o caminho que deve ser trilhado e não deve ter medo de, num primeiro momento, nem mesmo ser amado por algumas pessoas por optar por aquele caminho. Alguém já disse que um líder, ele não pode ter pressa em ser amado. Se você tem pressa em ser amado, você jamais conseguirá exercer a liderança em qualquer contexto. Uma segunda área frágil de plantadores brasileiros é a disciplina pessoal. Por nós sermos dados ao improviso, nós não gostamos de nos planejar com antecedência. Às vezes eu escuto de pastores e líderes, não, mas é que eu preciso daquela adrenalina para fazer as coisas acontecerem. No entanto, muitas vezes a adrenalina não basta para resolver os problemas, porque o tempo disponível, quando ele começa a trabalhar, muito posteriormente, não é suficiente para concretizar o trabalho com excelência. A disciplina pessoal é uma das dificuldades mais latentes em nós, brasileiros, quando falamos de ministério pastoral e plantação de igrejas. E uma terceira área frágil relacionada à disciplina pessoal tem a ver com a gestão de projetos. Porque se você não consegue fazer a gestão da sua própria vida, se você não consegue fazer a gestão do seu tempo, dos seus recursos financeiros, você jamais vai conseguir fazer a gestão de um projeto de plantação de igrejas. Essas características positivas e negativas, eu estou levantando para vocês depois de 13 anos avaliando candidatos à plantação de novas igrejas e acompanhando inúmeros plantadores de igreja. Isso revela o seguinte: se por um lado nós, como brasileiros, não temos uma alta potencialidade na plantação de igreja, por não sermos tão empreendedores, não sermos fortes na área da liderança, é imprescindível que o plantador tenha um acompanhamento de um mentor estratégico, ou se você quiser assim chamá-lo, de coach. Quando nós começamos o CTPI, uma das marcas que nós defendíamos para o desenvolvimento de um projeto de plantação de igreja saudável era a avaliação do plantador. Todas as igrejas ligadas à nossa rede jamais examinam um projeto se o plantador não foi treinado e avaliado. No entanto, a experiência nos mostrou que só isso não bastava. Era imprescindível que o plantador tivesse um mentor estratégico, um coach para acompanhá-lo ao longo do projeto, justamente pelas suas dificuldades de disciplina pessoal e de gestão da própria vida e, consequentemente, do projeto. Assim, quando nós pensamos em plantadores bivocacionais, o que em muitas partes do mundo isso é imprescindível, e mesmo dentro da realidade brasileira, muitas vezes, grupos dão mais atenção a alguém que se apresenta como um executivo, como um professor de universidade, como um médico, do que alguém que se apresenta como um pastor que está tentando plantar uma igreja. Esse ministério bivocacional é de grande importância e grande significado no contexto da plantação. No entanto, lembre-se desse fato das nossas fragilidades como brasileiros e, consequentemente, observe alguns problemas a serem evitados. Primeiro, treinamento inadequado nas áreas bíblica, teológica e pastoral. É muito bom ter um médico, um executivo, um homem de negócios, um professor universitário plantando uma igreja.
No entanto, a questão é se ele vai ter a disciplina pessoal para buscar o ensino teológico consistente, seja ele formal, seja ele informal, seja ele alguém que vai a uma faculdade de teologia, seja ele um autodidata, mas o perigo dele não se aprofundar e isso gerar o pragmatismo e não estratégias baseadas na Bíblia e na boa teologia. Um segundo problema a ser evitado: a ambivalência de papéis e tensão entre as duas vocações. Se nós já temos problemas como brasileiros, com disciplina pessoal, aquele que exerce simultaneamente duas vocações precisa estar muito mais atento a esse problema. E terceiro, fracasso na condução de um negócio, prejudicando o negócio e o ministério. Existem casos em que a pessoa levanta o seu sustento através de um negócio pessoal, mas quando esse negócio não dá certo, não apenas o seu próprio negócio é afetado, mas o ministério consequentemente. A pessoa perde credibilidade diante daqueles que ela está evangelizando, que está discipulando. A pessoa passa a viver emocionalmente um momento desastroso que afeta o ministério. Sendo assim, em resumo, quando nós pensamos no desafio de plantar novas igrejas, o elemento mais importante desse processo se chama plantador ou plantadora. Como o pastor David Nicholas me disse certa ocasião, se você escolher a pessoa certa, você já tem tudo. Se você não escolher a pessoa certa, você pode ter $1 bilhão e você não vai conseguir plantar uma igreja. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino para você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.